Doutora Naira Pedrini, ela é vice-presidente do Ministério Apostólico Unidade em Cristo, no Rio de Janeiro, juntamente com seu esposo, apóstolo Jonas da Silva, doutora pela Florida Christian University, nos Estados Unidos, especialista na Terra Santa, tradutora e licenciada em Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Aqui na Academia de Pregadores, a doutora Naira faz parte do corpo docente, tanto do curso médio em Teologia, como também do bacharel em Teologia, e gravou outros cursos nas áreas de gestão emocional e de teologia aqui para a gente. Doutora Naira, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. É sempre uma alegria ter a senhora aqui, transmitindo conhecimento, compartilhando um pouquinho daquilo que a senhora tem no coração. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, então, continuar a nossa conversa aqui. Doutora Naira, qual o tema hoje? Vamos voltar um pouquinho. A senhora estava falando de missões. Falando que eu faço, o seu trabalho missionário. Vamos voltar um pouquinho. A senhora falou de refugiados, Sim. Falou das igrejas no exterior também. Sim. Dá para contar um pouquinho melhor sobre isso? Sim. Sobre os refugiados sírios e iraquianos, lá na Jordânia, porque a ONU ela tem o seu próprio acampamento. Mas o que acontece é que dentro dos acampamentos da ONU tem muito preconceito contra cristãos. Os próprios refugiados têm preconceito contra aqueles que se convertem ou que são cristãos. A vida fica meio que impossível para eles dentro do acampamento. Então, a ONU permite que instituições ou igrejas digam, olha, eu aguento cuidar de 100 famílias, digamos. Então, nós temos o nosso próprio acampamento com a permissão da ONU, é um trabalho permitido, né? E então somos nós que cuidamos, é tudo. E que tipo o que vocês fazem? O acampamento é responsabilidade total? É total, desde educação até o básico, até lavar a cabeça das crianças, porque são poucos banheiros. Então, você cuidar da parte física, emocional e espiritual dessas pessoas, o que não é fácil, porque as necessidades são muitas, só multiplica. Mas é um grande desafio, é muito bonito ver o resultado, porque você também tem muitos que não são convertidos, mas que querem ficar nesse tipo de acampamento, só que você conquista pelo amor, você não evangelizar de cara, você conquista pelo amor. Então ali tem também o trabalho com as crianças, não só a educação, mas também, porque a Jordânia abriga, mas ela não tem estrutura para dar nem trabalho e nem estudo para os refugiados. Então, isso a igreja que tem que entrar e ensinar, ensinar costura, ensinar a trabalhar com móveis reciclados, dar uma profissão para eles terem uma oportunidade, porque eles não podem viver num acampamento o resto da vida. Eles precisam ser inseridos de alguma forma. Agora, a escola, realmente, a Jordânia não é preconceito, eles não têm estrutura para aquela quantidade de refugiados, então a igreja tem que chegar com a educação também. Coisa linda, né? Isso na Jordânia, né? É localizado na Jordânia, o acampamento. Isso. Agora, já nós temos uma igreja, e nosso pastor lá em Luanda, ali em Angola eu faço 2 tipos de trabalho, um pelo governo, porque eu trabalho com emoções, gestão emocional, que é um curso que tem aqui na Academia de Pregadores, se você não viu, veja. Então eu trabalho com o Dr. Augusto Cury. Está algum problema no som? Não, tá. Então, como eu trabalho com o Dr. Augusto Cury, o governo de Angola, porque é um país que viveu 30 anos de guerra civil. Então, o governo de Angola me chama como profissional para eu trabalhar em setores da sociedade, nas universidades, falando sobre gestão emocional, nas escolas, para mulheres, nos hospitais, para falar sobre. Aí eu vou para o governo. Mas nós temos uma igreja lá em Luanda, e ali estar em Luanda não é outra coisa totalmente diferente da Jordânia. Ali em Luanda você trabalha com uma pobreza extrema, que o lugar mais pobre daqui do Brasil é melhor do que ali em Luanda.
Então, nós temos um local, nós temos um terreno que nós ganhamos, não para ser nosso, nós podemos usar. Tá? Então, esse terreno nós fazemos plantações e ali nós sustentamos 500 famílias com uma ação social evangelística, fora o trabalho da igreja, que é ali, como as crianças não têm escola, presta atenção, as crianças não, a escola pública não tem vaga e a escola particular é cara, e o nosso trabalho também é desde a base, tirar o documento das crianças. Primeira coisa, as crianças da igreja, aí a gente tem que tirar o documento dos pais para depois tirar o documento das crianças, para elas poderem ser inseridas na escola. Então, é um trabalho também bem árduo ali em Angola. Dizem aqui que parece que o microfone da pastora também está cortando um pouquinho. Hoje está difícil. Agora então melhorou? Podemos continuar, né? Então, quer um microfone Vamos trocar também? A base. Entendi. A gente vai trocar a base, então, para melhorar aqui. O áudio estava falhando, né? Em alguns momentos, ambos os áudios. Amém. Aqui o Cláudio dizendo, que obra que essa irmã está fazendo, que bênção. Glória a Deus, maravilha. Amo essa professora, já tive aula com ela, diz aqui a cantora Leia Lima. Um abraço para você. Deus te abençoe. Doutora Naira, para quem não conhece, depois procure lá no YouTube, ela tem um canal no YouTube que está crescendo muito, ela faz lives lá nesse canal, dá aulas lá também, você pode conhecer melhor depois o trabalho da doutora Naira, além dos cursos que ela tem, que estão dentro da plataforma da academia também. Doutora Naira, vamos continuar aqui, se o áudio não voltar, vocês me avisam, ou eu empresto o microfone para ela aqui, que o meu eu vi que está tudo certo. E sobre o seu trabalho também, quando a senhora fala assim, nós temos lá, é o ministério, a igreja que vocês têm. Humanidade de Cristo. Que faz esse trabalho lá também. Sim. E no Japão também? Também. A nossa igreja é em Gumina, Otachi. Estou indo agora, em maio. Nós estamos lá desde 2009 e, assim, o que eu gosto é porque o nosso trabalho está sendo com japoneses. Porque, geralmente, as igrejas brasileiras, elas se concentram em brasileiros. E é importante que o brasileiro que esteja lá tenha a sua igreja, seja sustentado espiritualmente por sua igreja. Mas nós colocamos um desafio, quando eu digo nós, é o meu marido e eu, nós colocamos um desafio em 2010. Todo mundo tinha que aprender japonês, porque o brasileiro, ele meio que se acomoda lá no Japão, sabe? Porque a igreja fala português, vai para a fábrica trabalhar, falando português. Tem muitos brasileiros. Muitos brasileiros que não falam japonês lá no Japão e morando há muitos anos. Isso mais a primeira geração. Aí nós colocamos um desafio de todos. Quando eu digo primeira geração, são os mais velhos. Desde os mais velhos aprenderem japonês e colocarem seus filhos em escolas japonesas. Nós falamos, olha, vai ser por aí que a gente vai entrar no Japão para evangelizar. Graças a Deus, eles foram bem obedientes e aconteceu isso. Hoje, eu fico muito feliz quando eu vou para lá e os adolescentes, as crianças, os jovens precisam de ponto de tradução para me entender. Eu fico feliz demais, porque eles falam português, mas falam português básico, tipo, quero água, vou para conversar o básico. Agora, quando eu vou pregar, eles não entendem o português da Bíblia, né, que é um pouco mais rica a linguagem. Então, eles precisam de tradução, mas eu fico feliz da vida. Por quê? Porque estes jovens que estão na universidade, que estão no colégio, são eles que estão levando, e a igreja hoje tem uma grande quantidade de japoneses, para minha alegria, sendo batizados. Às vezes eles param na porta da igreja, ouve que está sendo falado em japonês o culto. Eu posso entrar, eu queria ver o que o que atrai é que o culto tem a parte em português, mas eles ouvem o tempo todo o japonês falando. Que lindo, lindo trabalho também. A senhora está voltando para lá para visitar a igreja agora. Porque geralmente eu vou 2 vezes por ano para o Japão, porque a igreja cresceu bastante lá, mas por causa da pandemia, fiquei 2 anos sem ir. E o Japão, se você fizer um Google, você vai ver que o Japão ficou 1 ano fechado. O japonês, ele é muito cauteloso. Então, ele ficou, além do período de pandemia, ele ficou mais 1 ano. 3 anos que eu não vou para o Japão.
e isso nunca aconteceu. Então, agora eu estou indo dia 2 de maio. Que bênção. E Israel, doutora Naira, a senhora já... Minha paixão. Tem anotada quantas viagens já foram para Israel? 35. 35? Tem anotada. Israel é minha paixão desde sempre. Eu morei em Brasília, trabalhei na Embaixada de Israel. Foi assim que meu amor por Israel começou. O que a senhora fazia lá? Eu trabalhava com... na verdade, eu trabalhava na Rádio Capital, em Brasília. E o meu trabalho na Rádio Capital era responder perguntas bíblicas. Então, o ouvinte telefonava e falava, eu quero saber isso, curiosidades. Aí, um dia, um ouvinte telefonou lá para a rádio, eu quero saber sobre a estrela de Davi. Qual é o significado da estrela de Davi? Aí, eu sou muito sincera, sabe? Eu falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sei. Eu não sei. Era ao vivo assim? É ao vivo. Meu Deus. Eu não sei. Por quê? Porque eu me senti confortável, porque não tem um significado bíblico. Eu até falei, se você me perguntar da menorá, o candelabro, eu vou te responder, porque também é um símbolo nacional. Eles usam o símbolo da menorá. Aí eu falei, sabe por que eu não sei? Porque não está na Bíblia, mas eu vou responder. Eu falei, eu moro em Brasília, essa é a rádio em Brasília, eu vou para a embaixada. Eu fui com a cara e a coragem. Eu falei, gente, isso é no tempo que não dava para fazer um Google, para perguntar tudo. Vou bater lá na porta e vou perguntar. Vou na embaixada. E eu fui. E foi muito interessante. Quando Deus quer... E eu já dava aula no Instituto Bíblico de Brasília. Aí eu estava lá dando aula e uma aluna minha, comigo sempre as coisas são desse jeito, uma aluna falou assim, olha, eu te vi entrando num lugar, eu não contei para ninguém que eu ia ter essa ousadia de ir na embaixada. Por que eu digo ousadia? Gente, não é a embaixada americana, nem da Bélgica, é Israel, super segurança. Parece uma pessoa lá, não vão abrir nunca. Mas eu falei, eu vou. E aí uma aluna minha falou assim, olha, eu tive uma visão enquanto você estava dando aula, você ia com uma capa de Esther em um lugar, era a capa da graça de Deus, e abria as portas para você. Eu falei, amém, amém, glória a Deus. Eu entendi o recado. Eu fui tão cheia de segurança que eu ia entrar, porque eu falei, agora eu vesti a capa de Esther, estou indo. E aí, quando eu cheguei lá na portaria da embaixada, é claro que ele disse que não. Você marcou, você tem horário marcado? Não. Você conhece alguém aqui? Não. E quem é você? Eu falei, olha, eu trabalho na Rádio Capital. Contei a história. Ele falou, que loucura, aqui ninguém entra assim. Eu falei, liga lá alguém vai te atender, fala. Aí, a Irit, nunca vou esquecer o nome dela, Irit, segunda secretária de Israel, ela atendeu, ele contou a história, e sabe o que aconteceu? Ela disse, não sei se ela me achou louca, ela falou, deixa ela entrar. É claro que eu passei por toda aquela inspeção, até motor do meu carro, eles examinaram, e eu entrei, e de repente eu caí na graça da Irit. E a Irit, gente, você é muito louca de vir aqui, assim, sem horário marcado. E por que você ama? Eu já amava Israel. Por que você ama Israel? Eu falei, porque eu amo o que Deus ama, e Deus ama Israel. A minha resposta atraiu, eu não vi que estava passando atrás de mim, isso tudo é Deus, gente, tudo é Deus. Aí eu não vi que estava passando atrás de mim o embaixador. E o embaixador ouviu a minha resposta, porque eu amo o que Deus ama. Ele falou, interessante, quem é você? Aí a Irit falou, não, é muito louca ela, olha só. Apareceu aqui apareceu, caiu de paraquedas. Aí o embaixador falou, eu tenho uma pessoa que vai responder tudo que você quiser, ele vai chegar daqui a pouco, é o Rabino Yosef. Aí, você pode esperar? Eu falei, posso esperar o tempo que for. Ele falou, então vem aqui na minha sala. Eu falei, meu Deus, eu estou indo para a sala do embaixador sem marcar horário. Aí ele chamou a embaixatriz e ele falou assim, já vi que você acredita no sobrenatural. Eu falei, acredito. E ele falou, chamou a embaixatriz e falou, sabe por que eu manco? Ele mancava, Shilomo, embaixador de Shilomo. Ele falou, porque eu participei da Guerra de 6 Dias, você quer ouvir a história? Eu quero. Aí ele falou que ele era piloto na época
e que todos os pilotos viram anjos. Ele falou, nós não poderíamos ganhar aquela guerra. Deus estava conosco. Eu falei, gente, eu estou aqui ouvindo como se eu fosse amiguinha do embaixador, ouvindo a história, a embaixatriz na minha frente, a Irite cair na graça dela. Isso é favor de Deus, Deus quer alguma coisa comigo. Chegou o rabino, falou, só não estende a mão, ele não toca em mulher, ele é ultra-ortodoxo. Eu falei, tá bom, obrigado pelo aviso. Caí na graça do rabino. Aí o rabino me respondeu tudo e mais um pouco sobre a estrela de Davi e tudo que eu queria. E aí começou a minha história lá, porque o embaixador falou assim, você gostaria de trabalhar aqui? Ele falei, como? ofereceu assim? Eu falei, mas como? O quê? Ele falou, porque a Irite, porque ele falou, Jerusalém vai fazer 3.000 anos esse ano, ele falou. A Irite vai ter que ir nos colégios aqui em Brasília, fazer um concurso em que a criança que fizer Jerusalém, desenhar Jerusalém, mais os 3 primeiros no concurso, vão ganhar uma viagem para Israel com um acompanhante. E o teu trabalho vai ser, porque ela não fala direito português, o teu trabalho é ir às escolas com ela, aonde ela tiver dificuldade, você fala por ela, você já vai estar lá sendo preparado o que é para falar. Então, você vai introduzir a Irite nas escolas. E eu trabalhei 1 ano voluntária, não foi remunerada. Foi um trabalho assim, já que você ama Israel, você quer? Quero. E assim foi minha trajetória lá na embaixada. E nunca tinha ido em Israel ainda? Nunca, nunca. Eu estou falando, olha, a primeira vez que eu fui para Israel em 2009, eu estou falando de 2008, um ano antes, 2007, 2008. Aí depois dessa experiência Aí já não parei quis ir. mais, não parei mais. Que bênção. E a senhora já foi 35? 35 vezes. O que a senhora faz em Israel, para a gente entender? Então, eu levo grupos, mas inclusive o pastor Moisés já foi comigo. Nós paramos nos locais para estudar. Então, por exemplo, vamos para En-Gedi, onde é o deserto da Judéia, onde Davi ficou, fugiu de Saul, e um dos locais onde ele ficou. E ali a gente para, a gente lê, a gente estuda sobre aquele local. Ou a gente vai para Eilat e ali nós vamos estudar sobre o tabernáculo, porque fica bem pertinho ali o tabernáculo, uma réplica em tamanho natural. E ali eu dou aula do tabernáculo. Porque aqui na academia eu sou professora de Pentateuco. Então, é lógico que eu amo dar aula sobre o tabernáculo. Então, ali eu ensino durante, tipo assim, uma caravana, você fala, esse aqui é o tabernáculo, tira foto e, que legal, vê rapidinho. Uma caravana de estudo, você para, você estuda, você fica ali 1 hora, não é rapidinho assim, tem que correr para ir para outro lugar, não. Então, eu vou nos locais, cada vez eu faço um roteiro, claro que não dá para você ir em todos os lugares uma vez só. Então, tem gente que já foi comigo 4, 5 vezes, porque eu mudo o roteiro para complementar. E Jordânia, gente, você que ama estudar, alunos aí da academia, não deixe de ir para Jordânia, porque Jordânia, estava falando agora com o pastor Moisés, Jordânia é tão rico quanto Israel. Lá na Jordânia, eu estive em janeiro passado gravando algumas coisas lá. Lá na Jordânia você tem o local onde Elias foi arrebatado, você tem o Val de Jaboque, você tem, eu amo dar aula ali em Decápolis, e você tem, gente, é tanta coisa, Ruth, a cidade de Ruth, você tem o Monte Nebo, Petra, tudo isso é Bíblia, tudo que eu estou falando está na Bíblia. Então, na Jordânia tem tanta coisa para você estudar quanto em Israel. Que lindo! E é fronteira? Eu não estou sabendo. Porque a Jordânia você tem 2 opções. Ou você desce em Tel Aviv e você vai de ônibus para a Jordânia, é pertinho, pertinho. Ou você vai por Dubai, agora ia até ter voo para Amman. Mas ou você vai para Dubai, que ali também é um lugar que eu gosto de parar, porque aí eu ensino sobre Ismael em Dubai.
Então, em Dubai? Em Dubai, porque é o povo árabe, né? Então eu vou para o deserto e ali eu ensino sobre... Porque Deus ama Israel e Deus ama Ismael. Aí você já viu, né? Se a gente tem trabalho lá na Jordânia é porque eu amo árabe também. Então eu amo judeu, eu amo árabe. E porque Deus ama judeu e Deus ama árabe. E então lá em Dubai a gente estuda lá no deserto sobre Ismael e depois a gente vai para a Jordânia e da Jordânia você passa para Israel de ônibus. É a fronteira, é rapidinho, uma viagem muito rápida. Olha só, quem quiser viajar para Israel com a doutora Naira, pode procurá-la aí nas redes sociais, quando ela tiver caravana, divulgar. Você tem novembro. Pode ter esse privilégio. Novembro? Novembro. Novembro tem caravana com a doutora Naira. Tem uns aqui que estão a fim de ir, né, Jean? Jean está animado aí, está pesquisando. Ele quer ir com a doutora Naira para lá também. É muito bom. Eu acredito que para quem tem essa condição e essa oportunidade, deve ser uma experiência realmente maravilhosa, né? Estar lá, Sim. Caminhar e estudar, principalmente, né? É verdade. E, assim, agora eu levo, mas eu fui para lá estudar também. Ficou um tempo lá para estudar? Fiquei um tempo lá. Fiquei, porque não tem como você... É diferente de você... É tipo assim, mais ou menos como Jó, né? Eu conhecia de ouvir falar. E ali, uma das vezes que eu fui, eu conheci uma pessoa que é um grande mestre. Ele é arqueólogo, historiador e acima de tudo, convertido, um judeu. E é Eli Bar-Davi. E eu falei para ele, Eli, quando eu vi assim, o nível dele, eu falei, Eli, eu preciso ficar aqui, eu preciso estudar com você, eu preciso ir para os locais. Então eu fiquei, a gente fazia aula em sala mesmo, e depois a outra parte do estudo era ele me levando para os locais que as caravanas não iam. Eu queria aprender tudo. Então, foi assim, essa foi uma das mais fortes experiências da minha vida, estar lá estudando. Coisa linda. Doutora Naira, seguindo nossa caminhada, nossa conversa, depois de tantos anos estudando em Israel, estudando aqui, seminário, tudo que a senhora fez, qual a importância do estudo para a vida do cristão hoje em dia, do crente, aquele que não quer, quem sabe, exercer um ministério pastoral, não tem esse anseio, eu quero servir a Deus. Por que ele também precisa estudar a Bíblia com profundidade? Bom, a primeira coisa, Jesus em Mateus capítulo 24, ele disse que nos últimos dias haveria muito engano. E quando ele avisou isso, anos atrás, eu não imaginava que o engano seria tão fácil. E o engano, ele entra pelas redes sociais. É muita pregação, é muito ensino que não está baseado na palavra, o modismo gospel entrando hipergraça, entre outras coisas. Quando você estuda a palavra, pode vir o que vier e você não é enganado. Então, estudar não é só para você exercer o ministério, é para você ficar seguro nesses últimos dias. Eu me sinto muito confortável em falar, porque na Academia de Pregadores, nós esperamos, todos os professores, nós aguardamos a vinda de Cristo, então nós precisamos nos preparar, e por isso que eu me sinto confortável de dizer que nós estamos vivendo os últimos dias, e ele disse e deixou o aviso para a gente, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E ele diz, porque ele vai voltar, ele linkou, você tem que conhecer, porque quando ele estiver perto de voltar, como ele mesmo pergunta em Lucas 18, nos últimos dias, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Por quê? Porque são dias terríveis, de grandes problemas, de grandes impactos. Quando vem um problema muito forte do nível que a gente está vivendo agora, em todos os âmbitos, a única coisa que te estabiliza é a palavra. Emocionalmente, espiritualmente, você sabe como agir, por que agir, o que está acontecendo. E eu costumo dizer, a palavra, você que está aqui ouvindo, não deixe de... Sabe, você fez o curso, agora, hoje é o dia de você ir além, né? Você já fez um curso aqui na academia, agora você tem que ir para o bacharel. Sabe por quê?
Porque é como que você está andando por uma estrada e Jesus é o caminho. Você está andando por essa estrada. E essa estrada é cheia de sinalizações, porque a vida, Jesus é o caminho, mas a gente está aqui na terra. Então a gente está andando com ele aqui na terra. E a palavra é cheia de sinalizações e Jesus é a palavra. Ó, cuidado que tem curva, cuidado, tem uma lombada, cuidado, aqui é perigoso. E a palavra é isso, são essas sinalizações para você permanecer seguro no caminho que é Jesus. Então, não tem como você dizer, eu amo Jesus e não amar a palavra. Ele é a palavra. Então, estudar é a tua segurança. Segurança em todas as áreas da sua vida, inclusive para casamento. Tem tudo na palavra, né? Um dos temas que a senhora mais gosta hoje é a escatologia? É paixão absoluta, escatologia. Bom, é difícil falar, porque eu amo, porque eu vejo o porquê Deus mandou eu ir para essa área de emoções, o quanto as pessoas estão adoecidas dentro das igrejas. Então, eu amo falar sobre emoções à luz da Bíblia, mas escatologia, assim, olha, você quer me deixar falando assim 7 horas sem parar, pergunta alguma coisa de escatologia, aí é o meu ânimo. Para quem não sabe, o que é escatologia, doutora Amélia? Olha, eu vou te resumir, como sempre que me perguntam, eu vou te resumir, as pessoas têm muito... Escatologia é um estudo sobre o que vai acontecer no futuro, porque Jesus já deixou tudo avisado. Então, você tem os livros escatológicos do Antigo Testamento, Daniel, Zacarias, são os mais fortes. É lógico que está cheio de capítulos escatológicos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento você tem as mensagens das epístolas, falando dos últimos dias, mas você tem Apocalipse, o livro de Judas. Então, e eu resumo com o que Jesus disse para João, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim que era a revelação, que ele iria contar a revelação do que aconteceria nos últimos dias. Então, a escatologia, Jesus mesmo resumiu, né? É o que ele falou sobre os últimos dias, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ultimamente, a senhora tem falado bastante sobre Mateus 24, não é? Meu capítulo de cabeceira. E tem tanto assunto assim em Mateus 24? Tem, porque ouvir o mestre dos mestres, aliás, lá em Israel, o que eu mais gosto é subir no Monte das Oliveiras para falar o quê? Mateus 24. Porque Jesus subiu. Eu falo para os meus alunos, todo pai, ele deixa, quando ele vai viajar, ele avisa os filhos sempre sobre tudo. Olha, eu vou viajar, então, olha, eu vou deixar a conta para pagar, cuidado com o gás, desliga a luz, fecha a porta. Ele dá um monte de aviso, dá comida para o cachorro, ele dá um monte de aviso. E não falta nisso e naquilo. Mas quando chega a hora dele viajar, assim, quando faltam algumas horas, ele fala as coisas mais importantes. Se ele avisou 20, das 20, ele seleciona as 10 mais importantes e fala, não esquece de fechar a porta, não esquece de desligar a luz, e ele vai falar as coisas mais importantes. Jesus não é diferente. Ele avisou durante 3 anos tudo. Ele falou o tempo todo sobre escatologia, sobre os últimos dias. Ele falou sobre o que ele faria na cruz, mas quando chegou a última semana, que é Mateus 24, ele subiu no Monte das Oliveiras e deu um resumo que só ele. Por que tem tanto assunto? Porque ele dividiu Mateus 24 em falar sobre as dores, o princípio das dores, e depois ele falou sobre a grande tribulação. E ele dividiu o assunto com uma maestria que só ele, como mestre dos mestres, ele resumiu, desde o princípio, desde o tempo da graça, a igreja da última hora, o princípio das dores e a grande tribulação. Por isso que não acaba o assunto, porque Jesus mesmo vai dando a dica. Olha, como está escrito em Daniel. Aí você tem que ir para Daniel. E aí ele te leva, e depois ele fala, não em Mateus 24, mas depois ele te dá as dicas, né? Ele diz assim, os últimos dias vão ser como os dias de Noé, você tem que voltar para lá. Os últimos dias vão ser como os dias de Ló, você tem que voltar. Então é por isso que não esgota. Jesus, ele te dá as dicas e você tem que correr atrás das dicas, né? Não tem fim.
E a senhora acredita que estamos vivendo realmente os últimos tempos? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Os sinais estão aí, são muitos sinais, fortíssimos sinais. E para aqueles que sempre dizem, mas sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve terremoto. Querido, não. Guerras e rumores de guerras. Já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Não como agora. Agora nós estamos falando de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que hoje, como nós estamos vivendo globalização, nós estamos falando agora de a guerra dali pode se transformar, não é a Terceira Guerra Mundial, mas assusta. Na Europa não se fala em outra coisa, só se fala na Terceira Guerra Mundial. Mas não é aí que eu digo, estuda, meu querido, porque se você estudar, você vai saber, assusta, mas não é, porque tem que cumprir isso e isso aqui. Ainda tem que ter Ezequiel 38, o cenário está pronto para Ezequiel 38, os países estão todos prontos para que isso aconteça. Ezequiel 38 é diferente de Apocalipse 16, o Armagedon. E aí você respira fundo e fala, é assustador ver que a Rússia e a Ucrânia envolve OTAN, envolve todo mundo ocidental. E a Rússia agora está com uma amiga China. Então, agora estabeleceu, formalizou os dois maiores exércitos. Olha, os dois gigantes contra o mundo ocidental. Então, tudo isso assusta, mas não vai assustar quando você lê a Bíblia. Não, ainda não é, porque tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, mas que tudo está acontecendo. Quando que a gente diria que o mundo, se eu dissesse para você 5 anos atrás, olha, o mundo, está escrito em Mateus 24, que vai ter epidemia, que vai ter pandemia, que vai ter muitas enfermidades. Na sua cabeça, você poderia imaginar que o mundo iria parar? Que os aviões iriam parar, que as escolas fechariam, que as igrejas fechariam? Nunca, nem no seu pior pesadelo você pensaria. Então, tudo que está acontecendo agora é muito mais intenso. Inclusive, eu tenho feito lives mostrando, falando de geopolítica, e falando dos sinais que estão acontecendo, assim, o que acontece na semana, porque agora é semana após semana, né? Então, é muita coisa que está acontecendo. Anunciando que Jesus está voltando. Que ele está voltando, você precisa estudar. Que bênção. Prepare-se. Doutora Nara, outro assunto que a senhora gosta muito é a gestão emocional, né? Se capacitou para isso. E quais são os principais pontos que a gestão trata? O que é a gestão emocional? Gestão emocional, não confunda com coach. Gestão emocional é um estudo científico, o estudo da mente e das emoções. O programa que eu trabalho é feito por um psiquiatra, Dr. Augusto Cury. Eu fiz gestão emocional na Florida Christian University. E coach, você estuda, não tô depreciando, só estou falando a diferença. É a mesma coisa entre psicólogo e psicanalista, são duas coisas completamente diferentes. O psicólogo, ele estuda 5 anos, o psicanalista, ele pode ser engenheiro e fazer psicanálise, estudar psicanálise 2 anos e 4 meses. Você se forma, então você está vendo que são 2 formações completamente diferentes. Gestão emocional é uma formação também científica, ela está muito irmã gêmea da psicologia e, assim, ensina você a proteger você aprende o mecanismo da formação do pensamento, mas isso é para quem estuda, né? Mas para quem quer aprender só para auxiliar na sua vida, o que é? Você vai aprender a gerenciar os seus pensamentos e proteger as suas emoções. E isso tem na Bíblia. Por isso que eu digo, eu ensino gestão emocional à luz da Bíblia. Jesus, nesses 3 anos, ele reorganizou a vida emocional desses homens. Ele precisava que eles estivessem preparados emocionalmente, porque espiritualmente eles receberam todo o preparo com Jesus. Mas eles precisavam também ser preparados emocionalmente, senão eles não aguentariam a pressão que eles viveriam. Os discípulos? Os discípulos, porque você vê que emocionalmente eles eram muito desestabilizados.
Pedro, por exemplo, ele era controlado pelas suas emoções. Ele não controlava as emoções. Ele chega no 3º ano com Jesus, e eu posso dizer que ele foi no Getsemane reprovado, porque ele foi dominado pelo medo, saiu correndo, foi dominado pelo sono, ele não tinha disciplina, ele era um procrastinador também, e ele foi dominado pela raiva. Antes dele fugir, ele cortou a orelha de Malco. Então, ele era dominado por emoções descontroladas, mas Jesus, que não desiste de ninguém, ele que fez um trabalho, quando você vê o trabalho que Jesus fez nos 3 anos, mas não adiantou, foi um momento que ele se descontrolou, mas durante 3 anos, Jesus ensinou, olha, Pedro, você é preconceituoso, tá vendo? Ó, eu converso com o samaritano. E você vai ver que ele foi, depois como apóstolo, ele foi colocado à prova, as emoções dele. Ele teve que controlar suas emoções quando preso, em Atos capítulo 12. Fé ele tinha, mas ele não podia sair quebrando, ele não podia sair agredindo verbalmente o soldado romano. Você está entendendo? Que as pessoas que não são restauradas emocionalmente, elas são meio que contraditórias. Elas têm uma vida espiritual maravilhosa, amam a Deus, conhecem a palavra, mas elas não têm emoções restauradas. Então, é por isso que os filhos falam, meu pai é bom lá na igreja, mas aqui em casa ele grita, bate porta, ele não trata bem a minha mãe. Então, nós precisamos, Deus nos trata como pessoas inteiras, você não pode ser uma pessoa fragmentada. Não, essa parte ok, essa parte aqui, a vida me fez desse jeito. Não, ele falou o tempo todo, odre precisa ser reciclado, restaurado. Quando ele fala de restaurado, é a famosa reciclagem. E o conteúdo é precioso, a unção, o conhecimento, a palavra é precioso, mas você perde tudo se você não for restaurado. Então, o trabalho de gestão emocional é isso, trabalha com a restauração emocional. Ensina a pessoa a desativar os cárceres mentais. Eu estava lembrando com o pastor Moisés, eu trabalhando com emoções, eu tinha um problema de timidez absurdo, chegando aqui na academia de pregadores. Eu tinha vencido falar em público, mas câmera eu nunca gostei. Então, quando eu vim para a academia de pregadores, porque o pastor Eduardo Reis pediu para eu substituí-lo em Pentateuco. Só que eu cheguei de boa vontade, mas quando chegou a câmera, o Cláudio que está aqui, ele é testemunha ocular de como foi eu e a câmera. Eu gaguejava, eu ficava vermelha, eu ficava nervosa, as coisas atrapalhavam na minha cabeça. Isso 7 anos atrás, né? 7 anos atrás, não é muito tempo não. Aí eu já tinha vencido muitas áreas da minha vida emocionalmente, mas eu era totalmente bloqueada com câmera. Aí o Cláudio tentando me ajudar, ele falou assim, não, doutor, tranquilo, doutor, vamos começar de novo. E eu já estava morrendo de vergonha de começar de novo. Aí ele falou assim, aí o último recurso do Cláudio, faz de conta que eu sou teu, porque ele sabia que eu dava aula, eu vou sentar aqui no sofá, faz de conta que eu sou teu aluno, e aí você vai se sentir mais livre. Não adianta, você não é meu aluno, você está fingindo que você é meu aluno. Aí aquele dia, eu fui para o hotel, fui eu e Deus. Falei, Deus, não é possível, eu preciso aplicar com a câmera tudo aquilo que eu ensino sobre gestão emocional. E foi assim algo, libertador. Aí eu entendi que o meu cárcere mental com a câmera, o que era o meu problema? Era o medo da reprovação. Eu falei assim, quer dizer que eu preciso trabalhar em mim, vamos lá, Naira, vamos aprender, você tem menos de 24 horas para tratar com você mesmo. E eu coloquei isso, eu uso a expressão no divã com Deus, né? Hoje eu fiz até um devocional, está lá no meu canal, Divã com Deus. Aí eu ali usei tudo que eu sei de gestão emocional, no outro dia eu falei, Cláudio, hoje vai que vai. E eu decidi fazer com a câmera o que eu fazia em público. No público, para eu vencer a minha timidez, eu usei a técnica de usar
olhar só para o topo da cabeça das pessoas, não olhar para o rosto. Depois eu passei a olhar para o rosto das pessoas. E a câmera, eu ficava assim, tipo, Naira, olha para o topo da câmera, não tem a câmera, faz de conta que aquilo está desligado e vai dar aula como se todos os teus alunos estivessem aí. E funcionou. Ficou maravilhoso, né? Foi Pentateuco, inclusive. Foi Pentateuco. Que a doutora gravou no curso médio. Suei frio no primeiro capítulo de Gênesis, depois foi. E são muitas aulas, né? Foi uma matéria muito extensa. Muito extensa. Depois que destravou, foi embora, né? Aí foi. Foi muito bom. E tem o curso depois, a doutora Naira voltou e gravou um curso de 6 horas, que é o curso de gestão emocional, que também está disponível na plataforma. Tem o curso também Os Nomes de Deus, que a doutora Naira gravou, que são mais 3 horas, que também está na plataforma. Todos esses materiais você pode estudar dentro da academia. E o Pentateuco está no curso básico em teologia, é uma das primeiras disciplinas ali do curso básico em teologia. Os Nomes de Deus também, a senhora fez um apanhado na Bíblia toda, né, dos nomes. Sim, porque você, como ele mesmo fala no Salmo 91, porque você conhece o meu nome, eu te livrarei. Deus se apresenta como que se você, eu costumo explicar isso, Deus ele é tão maravilhoso que ele vai explicando quem ele é aos poucos, porque a nossa mente não aguenta. Então ele queria falar para a gente quem seria Jesus. Jesus é tão completo para nós que ele não é só o teu Salvador, ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, ele é Jeová Jirê, o Deus que provê, ele veio quebrar toda maldição na tua área financeira. Então ele foi apresentado no Antigo Testamento com nomes, até chegar a Yeshua, né, que é salvação. E por isso que é uma matéria muito interessante. Se você não fez, faça, vale a pena, porque vai te ajudar até na tua vida de oração. Os Nomes de Deus é o nome desse curso que você encontra dentro da plataforma aqui da Academia de Pregadores também. E lembrando que quem se matricular aqui no bacharel vai ter acesso a todos os cursos. Então, Sim. Inclusive, vai poder fazer os demais cursos com a doutora Naira. Tem muitos comentários aqui, são mais de 1000 pessoas aqui conectadas conosco. Que lindo! Daqui a pouco eu vou atender algumas mensagens. Ó, colocaram na tela aí, você pode ir comentando, deixando aí a sua mensagem e depois a gente vai atender algumas participações aqui. Doutora Naira, caminhando já para o final, para eu liberar a senhora aqui, e qual é a matéria que a senhora ministra no curso bacharel que nós estamos lançando hoje? Tipologia, que é também, bom, você já viu, né? Aí você fala, tudo é paixão, mas tipologia porque não tem como você entender a Bíblia sem você estudar essa matéria completamente. Tem como você entender, sim, mas mergulhar. Eu costumo dizer que estudar a Bíblia você pode ficar no estágio raso. Você coloca os pés no mar. Vou te levar para o Caribe agora, tá? Águas translúcidas, aí você põe os pés, já é maravilhoso. Você vai ver aquela água maravilhosa, você vai até ver, mesmo no raso, você vê ali peixinhos, você vai ficar encantado, você está refrescado. Agora, nada comparar se alguém te der um aparelho, não precisa ser nada profissional, um snorkel mesmo, e você mergulhar um pouco mais profundo, você vai ver outro mundo. Agora, se te derem toda a aparelhagem de mergulho profissional lá nas águas do Caribe, aí você vai ver muito mais. Então, estudar a palavra é isso. Você pode ficar no nível raso, e aí você vai receber muito de Deus, mesmo no nível raso. Agora, se você quiser ir um pouco mais, você recebe os tesouros escondidos, os segredos que, na verdade, não é para ficarem ocultos. Ele quer que você conheça. E tipologia é mergulhar no profundo para você conhecer e entender mais da palavra. É você ler a passagem, por exemplo, de José e você entender com muito mais profundidade, que não é só uma história linda que te ensina sobre perdão, que te ensina sobre resiliência, sobre fé, sobre dons, reconciliação, mas é uma passagem que te fala, José é um tipo de Jesus.
tudo que aconteceu na vida de José já apontava para o que aconteceria com Jesus, não aceito pelos irmãos, rejeitado, tudo que aconteceu, que eu não vou dar aula, eu só estou falando para você. E você vai entender que tem até a tipologia do abraço de José, só te dando um spoiler, o abraço de José com os seus irmãos é o que vai acontecer. Aí a escatologia, gente, é apontando para o que vai acontecer no momento em que o judeu que não aceita Jesus como seu Messias, na grande tribulação, ele vai ter esse encontro, como está escrito em Zacarias 12, e vai vir o espírito de súplica, e eles vão se render, é esse abraço entre Jesus e os seus irmãos que o rejeitaram, os irmãos de José que rejeitaram. É você entender as peças do tabernáculo. Deus não mandou colocar de forma assim, não, fica bonitinho essa peça. O tabernáculo, desde o parafuso, sabe, até o véu, as cortinas, tudo fala de Jesus, absolutamente Jesus. Então, é uma matéria muito interessante, muito gostosa. Você nem vai sentir, você vai falar, poxa, já acabou essa matéria? Você vai querer até continuação dessa matéria. Que lindo! Isso é tipologia e simbologia bíblica, que está dentro do curso aqui, o nosso Bacharel Livre em Teologia, que nós vamos abrir daqui a pouquinho mais algumas vagas e, quem sabe, você poderá adentrar também neste curso maravilhoso e subir mais um degrau, a um nível diferente de estudo que o Bacharel Livre tem para te oferecer. São muitas disciplinas e daqui a pouco eu vou explicar melhor como é que funciona, como que você vai fazer a matrícula, já eu vou explicar. Doutora Naira, para a gente encerrar então, eu gostaria que a senhora deixasse suas palavras finais e se tiver algum testemunho para contar, alguma experiência, algo marcante, fique à vontade nesse momento e compartilhe conosco. Para mim, assim, quando eu falei que estudar em Israel foi o momento mais marcante da minha vida, foi por causa de uma experiência que eu tive em Cafarnaum. Quando o Eli, ele falou assim, hoje a gente vai para Cafarnaum. Eu disse, puxa, Eli, Cafarnaum é maravilhoso, mas assim, eu já tinha ido tantas vezes, olha como é ruim você achar que você sabe alguma coisa. E eu falei assim, mas aí você vai me levar para a sinagoga, para a casa de Pedro, e me leva para um lugar que eu não conheço. Ele falou, você vai para Cafarnaum. Você não conhece Cafarnaum. Aí eu falei, tá bom, eu sou obediente. Aí eu entrei, porque quando você entra em Cafarnaum, está escrito, é um portão, é uma cidade pequena, muito pequena. E ali está escrito, cidade de Jesus. Você vai para a direita, tem a sinagoga, em frente tem a casa de Pedro. E eu fui para a casa de Pedro. Ele falou assim, quem disse que você vai aí? Ele falou, vem aqui para a direita. Eu nunca tinha ido para a direita, nunca ninguém tinha me levado para a direita. Quando a gente foi para a direita é a beira-mar. E ali, eu já comecei, assim, meu coração já começou a acelerar, porque eu falei, cara, isso aqui é a casa de Pedro, aqui é a beira-mar, então foi aqui que ele falou todas as parábolas, porque ele estava morando na casa de Pedro, por isso que ele fala, Jesus saiu da casa de Pedro e foi à beira-mar e falou, então foi aqui que ele falou, Mateus 13, e eu estou ali pensando, e o Eli falou, senta ali, ele falou, eu sou arqueólogo. Tem lugares aqui em Israel que eu digo, pode ser. Agora, tem lugares que eu digo, como arqueólogo e historiador, 100% que é. Naira, 100% que essa foi a casa de Pedro, 100% que este é o local em que ele ensinou grande parte das parábolas. Agora, eu vou fazer o que ele mandou eu fazer com você. Eu vou te deixar aqui. Agora é entre você e ele. E eu vou sair. Não tenho hora para voltar. E eu falei assim, meu Deus, que loucura isso aqui. Mas eu sentei numa árvore que tem ali, e ali eu comecei só, assim, sabe, eu comecei a entrar em Deus, comecei a ler as parábolas, e eu lembrei de um sonho que a minha cunhada teve comigo anos, no ano 2000. Ela teve um sonho que eu andava com Jesus
à beira do Mar da Galileia, e ela falava assim, eu andava na frente e ela estava atrás, e Jesus virava e ela falava assim, Jesus, por que ela? E ele falava assim, porque aqui ela vai ter uma experiência comigo. E era Cafarnaum. E ali, quando eu lembrei, falei, é hoje. Então é hoje. Eu estou em Cafarnaum, eu estou na árvore que a minha cunhada sonhou, eu estou no local que ela sonhou. E ali veio uma presença de Deus. Eu só comecei assim, literalmente eu andei com ele no Mar da Galileia. A palavra abriu, eu enxergava o que eu não enxerguei. Foi uma experiência tão tremenda, eu não conseguia levantar daquela árvore mais. Quando ele chegou, eu não sabia que tinha passado 3 horas, eu não medi o tempo. E aí eu não tinha força para levantar. E só que e Deus começou a falar comigo, todo grupo que você trouxer aqui vai ter a mesma experiência que você teve. Quando eu levo um grupo, não vale você, hein? Porque eu não falo. Quando eu levo o grupo, eu não falo porque senão eu não quero lidar com a emoção. Eu não quero que a pessoa seja sugestionada a sentir algo, porque eu disse, olha, eu tive uma experiência e Deus prometeu, e a pessoa, eu estou sentindo. Não, eu não quero emoção, eu quero experiência com Deus. Então, não falo nada. Eu falei, hoje é dia de ir para Cafarnaum e só falo isso. Em Cafarnaum nós vamos cear, eu faço a ceia lá em Cafarnaum. Só isso que eu falo. E ali não tem como. Todo grupo é impactado pela presença de Deus. Então, esse é o testemunho, é uma grande experiência que eu tenho, é Cafarnaum. Que lindo, que bênção. Muito obrigado, doutora Naira, por estar aqui hoje, por vir até Florianópolis e passar o dia conosco. Doutora Naira, inclusive, gravou aqui um curso novo. O que foi? Já vamos dar só uma ideia do que foi? É um curso que muitos árabes e muitos judeus se convertem lendo o Sermão da Montanha. Eles se convertem ou lendo ou tendo um sonho com o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o GPS de Deus, ele te coloca no rumo. E eu quero te dizer que hoje eu só gravei um que já vai ser lançado, que é as Bem-aventuranças, 8 passos para a felicidade. Jesus te ensinou 8 passos para você ser feliz. Só peguei, vai ter a gravação de todo o Sermão da Montanha, mas vai ser liberado primeiro esse curso que é independente, que são 8 passos para a felicidade. Sermão da Montanha com a doutora Naira aqui na academia. Muito em breve, mais uma novidade para você que já é aluno, para você que também vai se tornar aluno aqui da maior escola bíblica online do Brasil. Obrigado mais uma vez, doutora Naira. Eu vou liberar a senhora para sair. Prazer, eu vou continuar conversando aqui com eles. E volte sempre, as portas aqui estão sempre abertas. É uma grande alegria quando nós podemos recebê-la. Compartilhar esse conteúdo maravilhoso com a gente. Deus abençoe. Muito obrigada. Boa noite para todos. Se você quer se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, se você busca aperfeiçoar a sua vida espiritual e o seu ministério, se deseja crescer em graça e conhecimento, você está no lugar certo. A sua procura por cursos de teologia termina hoje. Venha estudar conosco no Bacharel Livre em Teologia da Academia de Pregadores, o mais completo do Brasil. Temos uma seleção de professores altamente capacitados e uma moderna plataforma de ensino para você estudar em qualquer lugar do mundo. Este curso é 100% online e você só precisa de acesso à internet. Estude onde e quando quiser. Assista às aulas pelo celular em nosso aplicativo, pelo tablet, pelo computador ou na Smart TV. Todas as matérias são em videoaulas gravadas, com livros em PDF para você acompanhar e provas no final de cada módulo. O Bacharel Livre tem duração de 14 meses e, ao concluir, você recebe o diploma sem custo adicional. E para alunos que residem no Brasil, nós enviamos completamente grátis para sua casa este kit com todos os livros impressos. É um lindo box com os livros do bacharel e também a carteirinha de estudante. Ao se matricular, você ainda vai ganhar 1 ano de acesso completo à plataforma da Academia de Pregadores e pode fazer mais de 60 cursos teológicos. Tudo isso por um valor acessível e com facilidade no pagamento.